Bom, pessoal, então a aula de hoje é destinada para mim explicar o paradigma funcional. Então, se eu não me engano, na quarta ou quinta aula, eu falei que aqui a gente ia trabalhar com dois paradigmas, poderia dizer três paradigmas diferentes, que é o hiperativo, que, como o próprio nome já diz, né, ele tem um caráter autoritário e que define a ordem, ou seja, define uma ordem sequencial. Nós temos o funcional, que nada mais é do que aplicações de função, e nós temos um vetorizado. Aí tem algumas pessoas que nem consideram esse terceiro aí como um paradigma de programação. Seria o matricial vetorizado, tá? Então a gente já destinou boa parte do curso para explicar como que funciona aí o paradigma imperativo. Por que que a gente focou principalmente nele? Principalmente porque ela é muito transparente. Então, assim, dá para a gente saber exatamente o que está sendo feito. E ele, inclusive, é excelente para começar. Tem até aqui o livro aqui, ó, que eu sempre mostro aqui, ó. O principal autor aqui, o Reddy Winka, que é simplesmente uma celebridade aí do mundo R, tem contribuições importantíssimas. Aí nesse livro aqui mesmo tem a versão dele disponível aí, gratuitamente na internet, só que é a versão em inglês. Aqui mesmo, quando ele entra no capítulo aqui, na parte aqui sobre programação, mais especificamente na página 313, ele fala sobre esses dois paradigmas, que é o imperativo e o funcional. E ele até chama atenção, e isso aí me chamou tão um pouco a atenção, porque ele é um defensor ferrenho da programação funcional, porque ela é mais clara, ela é mais fácil de entender. Então lembre-se aqui, gente, transparência é diferente de clareza. Transparência eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Clareza fica mais fácil, muitas das vezes fica mais fácil de entender o que aconteceu. Então o Heather Lincoln, que eu já comentei sobre ele aqui diversas vezes devido à sua importância, ele é o defensor ferrenho da programação funcional, por causa dessa característica. Ele preza muito essa facilidade assim, de entendimento, mas que chama atenção que no livro ele até recomenda que um bom lugar para começar é a programação imperativa, porque lá é tudo feito de forma mais explícita, então dá para a gente conhecer o que realmente está sendo executado, tudo bem? Então, assim, por isso que a gente destinou boa parte da nossa disciplina aqui para tratar da programação imperativa. Primeiro porque ela é um excelente lugar para começar, porque torna as coisas mais explícitas. Segundo, porque foi o primeiro paradigma a se popularizar na programação. Então, assim, então ela tem uma relação muito grande aí com o desenvolvimento e popularização dos computadores. Terceiro, ela é muito natural para o ser humano. Então, vocês podem observar que naturalmente a gente executa tarefas na forma de sequência. Então, isso aqui é muito natural para o ser humano. E tem um quarto e tem um quarto aí que eu poderia dizer também, é porque ele é muito comum, é muito popular. Então, assim, praticamente toda linguagem, então, assim, existem exceções, mas praticamente toda linguagem de programação suporta o paradigma imperativo. Funcional não são todas. Funcional tem algumas peculiaridades que não são todas as linguagens de programação que funcionam. Como, por exemplo, uma característica do paradigma funcional é que a gente tem a possibilidade de passar uma função como argumento de outra função. E isso aqui a gente vai ver na aula de hoje em mais detalhes. Então, não são todas as linguagens de programação que suportam isso. Existe uma certa complexidade por trás. Tanto é um exemplo aí da linguagem de programação Java, que sempre figurou, desde a sua concepção, sempre figurou entre as linguagens de programação mais populares, foi só recentemente que a linguagem de programação Java forneceu suporte à programação funcional. Então, assim, não são todas as linguagens de programação que permitem isso. Então, por isso que aqui na disciplina a gente focou muito na imperativa. No meu ponto de vista, eu acho que é muito complicado a gente entender o paradigma funcional sem entender o imperativo antes. Porque por trás do que, muitas das vezes, por trás do que está sendo executado no paradigma funcional, está sendo executado ali por trás, sem o usuário perceber, a programação imperativa.
Então, assim, a programação imperativa ela é muito flexível. Dá para a gente resolver praticamente qualquer tipo de problema com a programação imperativa. Por isso que a gente focou bastante nela aqui. Então, tem algumas situações que a programação funcional não funciona. Como, por exemplo, quando uma iteração depende da outra. Olha só, aí eu vou te explicar a programação funcional. Aí eu vou comentar, uma interação na programação funcional, uma iteração não pode depender da outra, elas devem ser completamente independentes. Aí como que eu te explico o conceito de funcional se você não sabe o que é uma iteração? Agora você já sabe, vocês aprenderam lá da programação imperativa. Então, isso aí é muito importante. Então, assim, com a programação imperativa, eu tenho uma flexibilidade muito grande. Consigo resolver qualquer problema. Exemplo dessa situação que eu acabei de comentar, quando uma iteração depende da outra. Muitos problemas de simulação. Porque, às vezes, eu vou condicionar, o meu status seguinte vai depender da iteração anterior. Então, isso aí é muito comum em simulação. Então, esse aí é só um dos exemplos aí em que a programação funcional não serviria, não poderia ser utilizado. E, assim, um detalhe também que eu chamo a atenção, a programação assim, iterativa, ela, em geral, é mais fácil da gente conseguir implementar e resolver problemas mais complexos. Quando a gente tem um problema que é muito complexo, pode se tornar muito difícil a gente conseguir formular no formato do paradigma funcional. Então, assim, via de regra, quando um problema é muito complexo, geralmente eu começo a resolver utilizando programação imperativa. Quando é um programa mais básico, eu já vou de cara utilizando a programação funcional, porque ela é mais clara e geralmente eu escrevo menos código. E outro detalhe, aí é específico do software, a programação funcional no R, ela é muito mais eficiente do que a programação imperativa, muito mais eficiente computacionalmente. Isso quer dizer que eu vou ter um desempenho, eu vou ter um ganho de tempo na utilização dessas ferramentas. Por isso que, via de regra, eu tento utilizar na prática a programação funcional. Mas, Gustavo, por que você destinou tanto tempo para a programação imperativa se você, na prática, tenta utilizar mais a funcional? É justamente por causa disso. Eu acho muito complicado a gente entender programação funcional sem conhecer previamente a programação imperativa. E a programação imperativa ela é muito flexível. Então, vou começar aqui a compartilhar a tela e vou começar aqui a mostrar alguns exemplos de programação imperativa. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar alguns exemplos. Primeiro eu vou começar com algo que é muito simples, depois algo um pouco mais sofisticado e depois algo mais complexo. Então eu vou mostrar como que a gente resolve problemas simples utilizando a programação imperativa, utilizando a programação funcional e também utilizando a estratégia matricial vetorizada. Depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa para um problema que é um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo, e depois eu vou resolver isso aí para um problema que é mais complexo. Aí vocês vão perceber que eu consegui vetorizar, utilizar o paradigma vetorizado, ele pode se tornar proibitivo, ou então muito complexo. Então tem esse detalhe. Imperativo eu consigo resolver qualquer coisa, o funcional e o vetorizado não necessariamente. Aí aqui, eu vou só abrir o nosso quadro de aulas, acho que foi na semana 5, né? Exatamente aí, ó. Na semana 5, eu falei de forma mais geral aqui dos paradigmas de programação. Então, aqui o imperativo, o funcional, o matricial vetorizado. Então, aqui, ó, o imperativo, ele é mais explícito, mais transparente. O funcional e o matricial vetorizado, ele é mais claro, é mais fácil da gente entender. Então, assim, a gente utilizando o procedimento funcional e o matricial, a gente não precisa nem ter muito conhecimento, um conhecimento aprofundado sobre as estruturas de controle, como o condicional e os loops. É porque aqui a gente vai aplicar e reproduzir e obter os processos de repetição via função. Aí isso aqui é só dando uma relembrada, né? Então aqui é mais claro, mais transparente. Aí facilidade aqui vai depender. Se for uma tarefa simples, provavelmente o funcional matricial é mais simples. Se for uma tarefa mais complexa, provavelmente o imperativo
vai ser mais simples, a questão de eficiência. Aí essa eficiência aqui, gente, de adianto, isso aqui é um caso específico do software, tá? Então, ele tende a ser mais eficiente computacionalmente, por quê? Porque por trás, quando ele envia esse conjunto de instruções para ser aplicado em funções, o que está por trás rodando ali foi implementado na linguagem de programação C, ou então Fortran, que são linguagens extremamente eficientes computacionalmente. Então, por isso que elas tendem a ser mais eficientes. Outra questão também é que o funcional e o matricial, ele é mais fácil da gente distribuir entre diferentes máquinas, entre diferentes núcleos de processamento. Ele é mais fácil de criar um procedimento paralelo de computação. Então, isso aí depois eu vou até mostrar um exemplo da Google, que tem lá algumas estratégias de programação funcional. Vou mostrar aqui só como exemplo, e ela inclusive recomenda a utilização da programação funcional, porque esse paradigma está distribuído, ele pode ser executado em diferentes máquinas lá do servidor do Google. O Loop for, da programação imperativa, não. Depois eu vou comentar sobre isso. Então, aqui é a semana 10, né? Lembrando que a semana 9 não teve quadro, foi só uma resolução de exercício lá para aprofundar mais o conhecimento em relação à utilização de loop em uma data frame. Então, a aula de hoje aqui, ó, a gente vai retornar aqui nos paradigmas da programação. Aí é que eu vou chamar de novo aqui a atenção aqui no hiperativo. Ou seja, ele dita uma ordem a ser seguido. Aí nós temos aqui também o funcional. Nada mais é do que reproduzir essas estruturas de repetição através de função, passando funções como parâmetros de outra função. E nós temos aqui o matricial vetorizado. Esse paradigma, por exemplo, o Excel adota. Quando você coloca uma função na primeira célula e depois arrasta até o final, aquilo ali que está sendo executado ali é o paradigma matricial. Ou seja, você executa uma função para determinado elemento, depois você tem a oportunidade de executar para todos os elementos dessa sequência, para todos os elementos desse vetor. Esse paradigma é muito usado aí no Excel. Aí aqui, ó, só para relembrar, o que seria um paradigma, gente? O paradigma é uma forma muito interessante da gente agrupar linguagens de programação e formas de programar com características semelhantes. Você já deve ter percebido que existe 1 milhão de formas diferentes para resolver o mesmo problema utilizando programação. Isso aí, para não virar uma bagunça muito grande, o que o pessoal... De vez em quando tem uns erros de português aqui, vocês me perdoem aí. Meu Deus. Paradigmas da programação. O que seria um paradigma, então? Uma forma de você agrupar formas de resolução de problema com características semelhantes. Isso aí é muito interessante, porque você já bate o olho, aí aquela linguagem de programação, por exemplo, ela é hiperativa. Como praticamente todas permitem essa forma de programar. Então você já sabe o que esperar. Então ali eu vou resolver com loop for, com loop while. Aquela linguagem de programação ela tem um paradigma funcional. Então, ali já dá para você ter uma noção de como que vai ser a forma suportada para resolver problemas. Então, paradigma nada mais é claro que você pode encontrar diferentes definições, mas assim, uma definição assim, mais prática possível, para facilitar para entender, são formas de agrupar linguagem de programação e estratégias de programação semelhante. Então, você bate o olho no paradigma, você já sabe o que esperar. Aí vamos começar a resolver aqui, então, ó, um problema que é muito simples, como, por exemplo, eu dei até esse exemplo na aula 5, comentando, agora a gente vai fazer isso aqui na linguagem de programação no R, para ver como que seria isso aí.
Um exemplo, como que eu aplico uma função exponencial para um conjunto de vetor, para um conjunto de elementos em um vetor. Então, na programação imperativa, eu vou usar um loop for. Então, aqui, ó, enquanto o i, ele vai variar aqui, ele vai ser todos os elementos do vetor. Aí, aqui no final das contas, aqui, ó, eu vou pedir o exponencial para cada elemento i. Pronto. Como que eu poderia fazer isso aqui na linguagem de programação funcional? Aí no R, aí assim, existe o conceito abstrato de programação funcional, aí depois nós temos as funcionalidades concretas e formas de se fazer isso. Por exemplo, no R, nós temos o conjunto de funções da família apply, como por exemplo o sapli, que ele já simplifica aqui o resultado final. Então, como que ele vai funcionar? Então, olha só, que eu tenho um vetor e, posteriormente, eu vou aplicar um exponencial para cada elemento deste vetor. Então, aqui, só para chamar a atenção aqui, ó, esse sapli aqui, ó, é da família de funções apply. Ou seja, aplique exponencial para cada um dos elementos do vetor. Então, isso aqui é programação funcional. Eu tenho uma função, e aqui, olha só, uma função sendo passada como um argumento, como parâmetro de uma função. Então, ela aplica essa função para cada elemento do vetor. Então, aqui nós temos a família para executar procedimentos dessa forma, apply. Aí nós temos o lapli, que é especificamente para ser aplicado em listas, nós temos o tapli, que é usado para tabela, nós temos o vapli, nós temos um conjunto aí de famílias. E como que eu poderia fazer isso aqui no exponencial vetorizado? Simplesmente assim, ó. Ou seja, quem implementou a função exponencial no R, ele já se preocupou em vetorizar essa função. Então, quando essa função receber um vetor, ela já sabe internamente que tem que executar exponencial para cada um dos elementos do vetor. Olha só como o matricial é simples, né? Então, é muito interessante. Mas por trás aqui desse matricial vetorizado, o que tem lá por trás? Provavelmente algo semelhante a isso aqui, ó. Tá? Tem um loop for, provavelmente implementado na linguagem de programação C ou então em Fortran, que são linguagens de programação extremamente eficientes para executar processos imperativos como esse, processo de repetição, na forma de loop. Aí aqui, gente, nós temos todos os paradigmas funcionais e nós temos diferentes ferramentas, estratégias para executar a programação funcional. Então, olha só, aqui eu já vou até chamar a atenção aqui, ó, que a gente vai usar as funções da família apply, vai ser a primeira que a gente vai usar. Por quê? Porque é uma das formas mais comuns de se trabalhar isso aí no R. Nós temos uma forma que é muito comum também. A gente tem o Python, que é a forma preferencial de se fazer isso no Python, é utilizando as operações de map, ou seja, a gente vai mapear a função para cada um dos elementos do vetor. No R também nós temos a função map, tanto no pacote base, que já vem instalado, quanto num pacote muito interessante, que é o pur. Esse pur aqui também, ó, quem desenvolveu, faz parte aqui da equipe aqui do Header Lincoln. Então, aqui são formas da gente executar esse paradigma funcional de programação. Nós temos a estratégia aqui, ó, group by, ou seja, nós temos que aplicar uma determinada função em cada grupo de um conjunto de dados. Aí, isso aqui, por exemplo, nós temos o pacote. Vou escrever de novo. Group by. Então, aqui nós temos aqui o pacote, aqui, por exemplo, o DPLYR, que é um pacote de quem? Ó? Pacote Header Lincoln, pacote muito popular, e eu vou mostrar como que a gente executa esse paradigma aqui. Nós temos também isso aqui implementado no pacote Data Table. Esse pacote aqui é um concorrente do DPLYR. Se o DPLYR ele é mais fácil da gente resolver, o Datatable é extremamente eficiente. De vez em quando eu uso o Datatable. Eu não vou mostrar passo a passo, mas eu vou mostrar um exemplo de solução utilizando essa abordagem, utilizando o Datatable. E aqui nós podemos ter outras. Por exemplo, esse map aqui, ó, é uma das
uma das mais populares. Ainda nós temos o conjunto aí de funções lambdas, que são funções criadas especialmente para ser passadas como parâmetros. Então, nós temos diferentes estratégias aqui. Nós temos aí algo subjetivo e muito mais amplo, que é o paradigma funcional. Tudo bem, é o paradigma funcional, mas como que a gente faz isso na prática? Na prática, a gente utiliza estratégias concretas como essa. Famílias, apply, map, group by, certo? E nós temos uma estratégia central, que a gente usa aqui, até que essa estratégia apply aqui, deixa eu só marcar aqui, que é a estratégia aqui do split, apply, combine. Está muito relacionado aqui com o conjunto de famílias apply. Como que funciona esse split, apply, combine? Então, eu tenho um banco de dados. Split é de cortar, dividir. Então, divido ele em grupos e depois eu aplico a função em cada um desses grupos. E depois eu combino o resultado. Depois eu vou entrar em mais detalhes em relação a isso. Vamos começar a resolver aqui algo que é mais concreto, até eu acho que vai ficar mais claro. Vou começar resolvendo um exercício simples, um pouquinho mais sofisticado, e depois algo que é mais complexo. E vocês vão perceber a diferença entre cada um desses paradigmas aqui. Então, já vou criar aqui um novo código. Já vou até chamar ele aqui de funcional 1. Aí o primeiro aqui, ó. Uma função simples. Ela deve ser aplicada para elemento único. Então, vamos lá. Começar aqui, então, com o iterativo aqui, então. Por que a gente vai começar pelo iterativo? Porque vocês já conhecem. Certo? E qual que é o problema que eu vou resolver? Eu quero aplicar uma função como, por exemplo, a exponencial para um conjunto de valores. Então, vamos imaginar que a gente tem um vetor aqui, ó, com esses elementos aqui, ó, vamos supor que é 5, 1.5, 3, 0.75. Ou seja, eu quero aplicar a função exponencial para cada um desses valores. Se eu fosse fazer no Excel, como que eu poderia fazer isso? Eu tenho aqui meu vetor, né? Então, aqui eu tenho o 5, 1,5, porque o separador decimal aqui no meu Excel é vírgula, eu tenho 3 e eu tenho 0,75. Como que eu faço para aplicar a função exponencial aqui a cada um dos elementos? Então, aqui eu vou ter o meu vetor exp, meu vetor exponencial, simplesmente eu venho aqui, ó, uso a função exponencial e depois eu aplico para todos os elementos. Como que eu faço aqui? Ó, no canto superior, no canto inferior direito da célula, dou 2 cliques e ele arrasta, ele aplica esse procedimento para cada uma das funções. Então tá aqui, ó, isso aqui é o paradigma ou a estratégia. Tem gente que não considera como isso um paradigma, mas isso aqui é um processo vetorizado, que eu posso aplicar a minha função em cada um dos elementos do meu vetor. Mas como que seria isso aqui no iterativo? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Eu vou criar, então vou identificar quantos elementos que tem o meu vetor, eu vou chamar isso aqui de nzão. Aí eu vou ver quantos elementos tem meu vetor. Tem n. Vamos executar aqui, ó. Aqui tem 4, ó, 4 elementos. Aí eu vou criar aqui um vetor vazio para receber meus resultados. Vai ser meu VESP ESP. Eu tenho duas formas de fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, vector, o tipo. Qual que é o tipo aqui? Numeric. Quantos elementos que vai ter esse meu vetor inicialmente? N. Ou então eu posso simplesmente
usar uma abreviação, uma simplificação, que seria isso aqui, ó. Tá? Exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu criei um vetor vazio, vamos dar uma olhada. Na verdade, ele não é vazio. Ele ainda não está preenchido, ele está zerado. Por padrão, aqui ele coloca tudo zero. E agora aqui eu vou executar meu processo de loop. Como que eu executo meu processo de loop? For o i. Vai variar aqui de 1 a nzão. Abrir aqui chaves. Aí eu vou ter aqui meu vetor esp, que vai receber cada um dos meus elementos i. E aqui eu tenho meu exponencial, que ele vai executar para cada um dos elementos. Aí. Inclusive bateu, né? 148, 4, 22. 148, 4.22. Então, esse seria a forma imperativa. Vamos resolver isso aqui agora utilizando uma coisa nova, que é o paradigma funcional. Aí vocês vão ficar, nossa, no funcional é bem mais fácil. Por que você não focou nesse funcional, Gustavo? De novo, é muito mais fácil a gente entender funcional se a gente souber o imperativo antes, se a gente saber o que está acontecendo por trás daquela execução. E lembrando, o funcional pode te deixar na mão. O imperativo provavelmente não. Vou resolver esse mesmo exercício aqui, ó, só que agora utilizando aqui o paradigma funcional. Eu vou aproveitar aqui esse vetor, mesmo vetor, só que agora eu vou utilizar a função sapli, que ela é da família, ó, selecionar aqui, apertei F1, até aqui já, né? Então ela é da família de funções appli. Então, por exemplo, aqui eu tenho a sapli, que ela já simplifica o resultado, eu tenho a lapli, que ela é especificamente concebida para ser aplicada em elementos de lista, a gente vai usar ela na aula de hoje. Nós temos a vapli, então aqui nós temos diferentes formas, isso aqui é mapli, então isso aqui é uma função da família de funções appli. Ela serve especificamente para a gente trabalhar com programação funcional. Olha só como que ela é simples da gente executar. Então aqui, ó, eu tenho aqui esse vetor e eu vou ter que aplicar a função exponencial para cada um dos elementos do vetor. Então tá aí. Olha só que maravilha a programação funcional. Mas não se ilunda, a programação funcional pode te deixar na mão. Vamos ver o procedimento vetorizado, então? Procedimento vetorizado. Vou aproveitar aqui o vetor. Olha só aqui o vetorizado, como que seria, ó. Deixa eu colocar o nome aqui, né, para manter um padrão, ó. Armazenar aqui em vetor exponencial. Executei, vamos ver o resultado. Igual, exatamente igual. Ou seja, internamente, quem implementou a função ESP, que foi a equipe de desenvolvimento do R, ela já fez de uma forma para suportar esse paradigma vetorizado ou matricial, certo? E tem outras linguagens de programação que suportam isso também. Por exemplo, o MATLAB suporta a vetorização, Fortran, que é uma das primeiras linguagens de programação que se popularizou, suporta a vetorização. Nós temos, por exemplo, a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca muito utilizada no Python, ela suporta a vetorização. Nós temos a biblioteca Pandas, também que é muito popular no Python, também suporta a vetorização. Então, são muitas linguagens de programação que suportam a vetorização. E o R, felizmente, é uma delas. Porque olha só como facilita, né? Olha só como é que o loop é bem mais complexo. Mas agora você já sabe o que está por trás aqui desse exponencial. Está um loop provavelmente como este aqui. Então, esse é um problema simples que a gente resolveu, né? Vamos resolver um problema um pouco mais sofisticado? Vamos resolver aqui, então, o próximo aqui, que seria um pouco mais sofisticado aqui. E também que seria aqui de um elemento único. Qual que é o problema que eu vou resolver aqui? Ó? Imagina a situação aqui, ó, que eu tenho aqui diferentes níveis. Aí esse vetor representa os níveis. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 0.1, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1,5, 1.5, 1.75.
E aqui eu tenho 3. Aí isso aqui são níveis de infestação de determinada praga. Aí imagine que eu tenho que identificar se eu vou ter que tomar uma medida de ação ou não. Será que eu vou ter que agir? Aí a regra para me agir é se o nível de infestação for superior a 2. Então observe que é um exemplo aqui muito mais simples do que a gente aplicou lá naquela aula sobre condicional. Então que a regra é básica, a regra é simples. Se o nível de infestação for superior a 2, eu vou agir. Eu vou tentar uma estratégia de controle dessa praga. Se for menor que 2, eu vou continuar monitorando, não vou fazer nada, não vou fazer ação nenhuma de combate. Então vamos lá. Como que a gente resolveria isso aí utilizando um procedimento hiperativo? Então a gente já tem aqui o nosso vetor, né, com níveis. Então aqui eu já vou criar, já vou identificar quantos elementos eu tenho nesse vetor. Então aqui eu tenho 4 elementos também. Agora aqui eu já vou criar um outro vetor aqui para receber os resultados. Então vai ser a ação, vai ser do tipo caractere. Quantos elementos que vai ter? N. Então aqui eu já tenho o meu vetor aqui com espaço vazio. Depois isso aqui eu vou preencher se vai ter ação ou não. Então eu vou colocar sim ou não. Aonde vai ter ação, vai receber sim. Aonde não tem ação, vai receber não. Aí já vou criar aqui o processo iterativo aqui do paradigma de hiperativo. Então aqui o I vai variar aqui de 1 a N. Aí agora aqui eu vou ter um condicional if. Então aqui, ó, if, se níveis da iteração I for superior a 2, vou até fazer um maior, maior ou igual a 2, o que eu vou ter que fazer? A minha ação aqui, nessa posição, vai receber um texto indicando sim, ou seja, tem ação. Mas só que aqui tem o caso contrário, né? O else. Se ele não é maior ou igual a 2, ele só pode ser menor. Então aqui a minha ação na interação I vai ser igual a não. Vamos ver se funcionou? Tá lá. Então aqui, ó, o primeiro elemento, 0,1, é maior ou igual a 2? Não. Então não tem ação. O segundo elemento é 5, é maior ou igual a 2. Então é ação. Aqui eu tenho 1,75, que é menor do que 2, então não tem ação. Aqui eu tenho 3, que é maior do que 2, então eu tenho ação. Esse seria o procedimento aqui hiperativo para essa seguinte situação. Aqui já vou até aproveitar aqui, ó, para manter isso aqui salvo. Então aqui eu tenho um hiperativo para resolver esse problema. Funcional. E aqui eu tenho o bom e velho vetorizado, que a gente utiliza com muita frequência também. Aqui eu já tenho aqui, então, aqui o hiperativo resolvido também, para esse exemplo. Esse aqui já é um outro exemplo, né? Vamos resolver isso aqui, então, utilizando a programação funcional. Aí que eu já vou pegar aqui esse nível aqui. Aí
Aí aqui, gente, eu tenho função implementada no R que faz isso? Exponencial eu tenho. Exponencial eu tenho, concorda comigo? Mas eu tenho função no R que faz isso? Não. Então, o que eu vou ter que fazer antes de aplicar a minha função? Eu vou ter que criar a minha função aqui, ó, que eu vou até chamar de decisão. Sem acento, sem nada, para evitar qualquer tipo de problema. Então, eu vou criar a minha função. Funcional, função. Ou seja, eu vou aplicar a minha função. Como eu não tenho uma função específica no R que faça isso, eu crio. E a gente sabe criar. E a gente sabe que é fácil. A gente precisa só dar um nome, colocar o argumento, depois criar o corpo, que é o que realmente faz o trabalho da função, e depois ter um return. Então, aqui, ó, ela vai receber, essa função vai receber um elemento nível, e aqui internamente ela vai fazer exatamente essa pergunta aqui, ó. If nível é maior ou igual a 2, se sim, ela vai retornar ação. E eu tenho um caso contrário. Não. Então tá aí minha função. Eu posso testar minha função aqui, inclusive, ó. Decisão. E se o nível de infestação for igual a 1? Não. Não faz nada. E se o nível de infestação for igual a 2.2? Aí ação. Aí você tem a ação. Então aqui está criada aqui minha função. Inclusive eu posso até testar essa função aqui de forma individualizada. Criei minha função. O que eu vou fazer agora? Olha só, a boa e velha SAPL aqui, ó. SAPL. Qual que é meu conjunto de dados? Níveis. Qual que é a função que eu quero aplicar para cada um desses níveis? Decisão. Aí, gente, então aqui, ó, eu vou até chamar aqui de ação, só para manter o padrão, né? Então tá aqui minha ação, ó. Observe que é exatamente o mesmo resultado aqui obtido aqui no processo iterativo. Nossa, olha só, não precisou de for. Então, olha só, a programação funcional, ela é muito interessante porque a gente não precisa de forma explícita dos conceitos básicos da programação. É só a gente ir aplicando função. Mas só que vocês têm uma grande vantagem, porque você já conhece o processo iterativo, o processo de interação mais convencional, de forma mais explícita. Então, você tem uma gama, uma possibilidade de análise muito maior. Vamos fazer isso aqui, então, na forma vetorizada? Forma vetorizada, como que seria? Aí aqui, gente, só de curiosidade, para resolver isso aqui de forma vetorizada, o R tem essa função aqui, ó. If, else. Vou apertar aqui F1 aqui. Então, na verdade, ela é uma vetorização desse condicional aqui, ó. Nada mais é do que uma vetorização desse condicional. Olha só como é que essa vetorização aqui é simples. Ó, vou fazer aqui de forma aqui bem simples e direta. Aí deixa eu só copiar aqui níveis aqui, né? Níveis. Se for maior ou igual a 2, aí aqui, ó, aqui olha só como é que a função funciona. Ó. Eu tenho o teste, se ela for maior ou igual a 2, aí aqui ela vai retornar o quê? Sim. Se ela for menor ou igual a 2, ela vai retornar não. Pasmem, é só isso. Tá lá. Aqui eu vou até chamar de ação para manter um padrão. Então tá aqui a ação. Pode ver que é exatamente a mesma coisa aqui do SAPL, que é funcional, e é exatamente a mesma coisa aqui do loop for, que é do paradigma hiperativo. Tudo bem? Então, olha só. Aí aqui eu já vou até salvar isso aqui, ó. Esse aqui é a funcional. Esse aqui é o vetorizado ou matricial. Beleza, vamos pro próximo passo aqui então. Então aqui a gente teve uma função bem simples,
Aí depois aqui um exemplo um pouco mais complexo, mas mesmo assim é um elemento único que a gente tem que trabalhar o tempo todo. E aqui, ó, um exemplo que seria mais complexo, que a gente deve aplicar em um grupo de elementos, certo? Aí que eu já vou aproveitar aqui, vou aproveitar aqui que eu já tenho aqui uns dados aqui, ó. Já tinha deixado salvo antes aqui, só para me adiantar. Imagine que eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó. Deixa eu executar aqui só para vocês darem uma olhada. Vamos ver do que. Então aqui eu tenho um projeto, aqui eu tenho a variável x e aqui eu tenho a variável y. E aqui eu vou agrupar tudo aqui em um data frame. Poderia ser uma tibble também, tá? Mas aqui é um data frame. Executei tudo aqui, ó. Tá aqui meus dados, ó. Eu tenho o projeto 1, projeto 2, projeto 3, e eu tenho aqui variável x e variável y relacionado com esse projeto. Ah, mas de novo aquela questão do ajuste de modelo? Sim. Por que eu vou mostrar isso aqui de novo? Porque a gente já trabalhou isso aqui diversas vezes. Eu gosto de mostrar esse exemplo porque é um exemplo de solução complexa que a gente pode obter de forma repetitiva. Então, vou trazer isso aqui de novo porque você já tem familiaridade. Saiu. Familiaridade aí com esse tipo de problema. Então, como você já conhece o problema, então vai ficar mais fácil. A programação imperativa vocês já sabem fazer. Eu vou mostrar como que seria funcional e depois vou mostrar como que seria vetorizado, ou então como não seria. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados. Qual que é o problema que eu vou resolver? Eu vou ajustar o modelo para cada projeto, uma regressão linear simples. Então, aqui eu vou isolar cada um desses projetos e vou basicamente ajustar uma regressão linear para cada um desses projetos. No final aqui, eu vou ter lá uma data frame com o código lá do projeto e depois com o parâmetro beta 0 e beta 1, referentes ao ajuste de modelo linear. Eu trago isso aqui porque é um exemplo mais complexo. Então, repetindo, gente, eu não estou aqui para ensinar ninguém a ajustar modelo, a entender modelo linear, a entender modelo não linear. Eu estou aqui simplesmente para mostrar um exemplo que seria um pouco mais complexo. Exemplo como esse, a gente pode encontrar diversos aí no nosso dia a dia. Tudo bem? Ah, então não fiquem chateados. De novo esse negócio de ajuste de modelo? Sim, de novo. Por quê? Porque é um exemplo de algo mais sofisticado, mais complexo, que dá para a gente trabalhar com procedimentos de forma repetida. E detalhe, isso a gente usa com muita frequência, viu? Denometria, inventário, manejo de plantada, manejo de nativa. É muito comum a gente utilizar isso aí. Então, como que eu resolver isso aqui de forma hiperativa? Hiperativa vocês já sabem, né? Vocês já estão cansados de saber. Quer dizer que pode esperar um exercício como esse na prova? Pode esperar um exercício como esse na prova, que a gente já fez diversas vezes. Eu apresentei aquela estrutura básica. Qual que é a estrutura básica, gente? Vamos lá. Primeira coisa, identificar e quantificar a quantidade de classes. O que é minha classe? Que é projeto. Então, eu tenho um project, o que é minha classe? Depois, o próximo passo, criar uma estrutura de data frame ou tibble vazia para receber meus resultados. Aí depois eu tenho o meu processo repetitivo. Aí nesse processo repetitivo, eu tenho uma estrutura básica também. Primeiro eu vou filtrar a minha classe, depois eu vou executar para cada um dos elementos, depois eu vou armazenar esses resultados naquela minha data frame que eu tinha criado previamente. Então essa é a estrutura básica. E a gente não vai fugir disso não. Primeira coisa aqui, ó, quantificar e identificar as classes de interesse. A gente usa a boa e velha função unique. De cifrão aqui, proj. Então tá lá, ó, as 3 classes únicas. Ah, mas você não sabe contar? Você não poderia olhar? Por que você está usando função para isso, Gustavo? É só você olhar, 1, 2 e 3. Eu estou usando assim, porque eu não sei. Pode ser que eu vou trabalhar com um banco de dados que eu tenho 1000 classes como essa. Eu não vou ficar contando. Então, isso aqui é uma forma de eliminar a interferência do ser humano nessa etapa do processo, coisa que é muito útil. Quanto mais a gente delegar para a máquina, que é eficiente para resolver problemas como esse, melhor. Então, aqui eu tenho aqui então, aqui eu identifiquei minhas classes, agora eu vou quantificar minhas classes. Quantos elementos, quantas classes eu tenho. Então tá, opa, botou um J aqui, né? E o R é cruel, né? Assim, cruel não, na verdade ele é correto. Você tem que fornecer
o objeto correto, senão ele simplesmente não encontra. Imagina você ficar se encontrando um avulso lá, e isso é uma bagunça no seu código. Então ele é bem rigoroso com relação a isso. Então tá aqui o N, né? O N agora aqui é igual a 3, ó. Eu tenho 3 classes. O próximo passo aqui, que vai ser que eu vou criar aqui uma data frame vazia para receber meus coeficientes. Poderia ser Tibble também, que a gente usou com muita frequência. Então aqui vai ter o projeto, vai ser do tipo inteiro, né? Que isso aqui é um valor do tipo inteiro aqui, ó. Então aqui, integer. Quantos elementos que vai ter? N. Aqui eu vou ter aqui o beta 0. Quantos elementos que eu vou ter aqui no beta 0? Vai ser do tipo numérico. Quantos elementos? N. E vou ter também o beta 1. Vai ser do tipo numérico também. Quantos elementos eu tenho? N. Então aqui observe que eu já criei aqui minha data frame, ó. Então tá lá, só que ela tá toda zerada. Próximo passo, vou executar aqui o procedimento de repetição. E aqui também tem uma parte que a gente identifica como que acessa os elementos, como que a gente acessa cada um desses elementos. É relativamente simples. Isso aqui é universal, não vou nem entrar em detalhe, que a gente já viu isso aqui muitas vezes. Mas a gente pode usar lá a indexação, pode usar aquela função coif, que eu inclusive usei na aula de ontem. Mas vamos lá escrever o loop aqui então. O meu i vai variar aqui de 1 até n. Abrir meu loop for. Abrir meu loop for aqui. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, que é a estrutura básica, filtrar. Pode ser com subset, pode ser com indexação. Eu vou filtrar o quê? D. São meus dados aqui, né? Eu vou filtrar D nas situações em que dproj é igual a improj i. Então, assim, na primeira interação, o que esse proj i vai ser? Primeira interação vai ser 1, projeto 1. Na segunda interação vai ser o projeto 2. Na terceira interação vai ser o projeto 3. Então, aqui eu filtro. Aí, o próximo passo aqui seria o ajuste aqui do meu modelo, linear models da interação i. Então, aqui eu tenho aqui meu LM. Vai ser aqui Y, aqui, né, meus dados, né? Y em função de volume, em função de X. Aqui aonde que ele vai buscar Y e X? Vai buscar de D underline I. Então, meu modelo está aí. Agora aqui eu já posso, como que eu faço? Para acessar aqui meus coeficientes. Eu posso usar minha função aqui, ó. Coef da interação I, eu posso aplicar a função aqui, que ele me retorna cada um dos elementos aqui do meu ajuste. Então ele retorna aqui cada um dos elementos aqui do meu ajuste. Aí agora eu posso acessar aqui via indexação aqui, ó. Já posso começar a povoar também. Então aqui meu coefs, né? Vou começar a povoar. Meu coefs aqui, ó. Na iteração I. Primeira coisa que eu vou preencher vai ser o meu proj. Aí isso aqui eu já vou preencher com exatamente isso aqui, que vai ser o código do meu projeto. Eu vou até copiar aqui para me aproveitar. Na interação I também, só que agora vai ser o beta 0. Como que eu faço para acessar o beta 0? É só indexar aqui o coef underline I. Depois vocês conferem aí, que vai funcionar direitinho. Mostrei na aula de ontem, o coef. E aqui também, ó, vou ter aqui o beta 1, só que agora aqui eu vou indexar o beta 1 aqui na posição 2. Vamos ver se funcionou? Executei. Vamos avaliar o coefs. Aí. Ajuste para cada um dos elementos. Imperativo, solução imperativa. Isso aqui eu passei rapidamente, porque isso aqui a gente já está cansado de fazer. Já vou salvar aqui o ajuste de modelo aqui de forma imperativa. Então aqui está o ajuste de modelo de forma imperativa. Próximo passo, como que eu faço? Como que eu faço o funcional agora? Como que seria o funcional? Funcional seria algo mais ou menos assim, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma função de ajuste de modelo. Então, vou chamar aqui de ajuste LM, ajuste de linear models.
É que eu não vou repetir de novo aqui, mas tem os dados aqui, né? Vai ser exatamente esses mesmos dados. Então aqui vai ser uma função que ela vai receber o quê? Dados. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Observe que até meus dados chama D, né? Aqui eu posso chamar do que eu quiser, porque depois isso aqui vai receber D, por exemplo. Aí aqui, ó, internamente aqui eu tenho meu LM que vai ser ajustado aqui na função. Aí vai ser um LM de Y em função de X. Aonde que vai buscar X e aonde que vai buscar Y? Aqui de dados. Aí depois o próximo passo, eu vou criar aqui uma data frame aqui chamando os dados func e vou salvar o resultado aqui em uma data frame. Aí só esqueci de uma coisa aqui, né? Seria aqui o coif func, que nada mais é do que uma função para recuperar os coeficientes do meu ajuste aqui. Aí aqui então aqui eu vou ter uma data frame, primeiro elemento da minha data frame eu vou chamar de proj, aí ela vai recuperar o dados proj, o primeiro elemento de dados proj que passar por aqui na interação 1. Depois aqui eu vou ter meu beta 0, que nada mais é do que meu coif func, primeiro elemento. E vou ler também meu beta 1. E o que essa minha função vai retornar? Return dados func. Então tá aí minha função de ajuste. Olha só aqui, gente, que detalhe, ó. Você recorda que eu testei minha função aqui antes de aplicar para todos os elementos? Eu posso testar minha função aqui também, ó. Como que eu posso testar minha função? Ajuste. Aí, ó. Isso aqui seria o ajuste geral, ó. Ele pegou o primeiro elemento aqui porque a gente definiu assim, ele pega a primeira linha de todos e depois esse aqui seria o ajuste geral para aquele conjunto de dados. Então isso aqui seria uma forma de testar. Vou até deixar aqui, ó. Testar. Função ajuste LM. Beleza, já vi que a função está funcionando. O que eu posso fazer aqui agora? Agora eu vou ter um passo adicional. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar meus dados, ó. D split. Deixa eu mostrar isso aqui, né? Ó, vou cortar aqui meus dados utilizando o quê? Meu projeto. Olha só que detalhe, gente. Então ele transfere, ele cria a lista, ó. Ele cria uma lista e cada elemento da lista é um projeto diferente, ó. Então tá aqui, ó, projeto 1, ele particiona a minha base de dados, né? O split faz isso, ó. Projeto 1 tá aqui, projeto 2 tá aqui, ó, e projeto 3 tá aqui. Então ele particiona, é isso que o split faz. Aí eu vou só dar um nome aqui, eu vou chamar aqui de D de dados, split de particionados. Então tá aí meus dados. Aí agora o próximo passo, aplicar LM. Como que eu poderia aplicar? Aí eu já vou usar, em vez de usar o sapli, eu vou usar o lapli. O lapli é o seguinte, por que lapli? Aqui é da família de funções appli e tem um L na frente. O que esse L significa? Que todas as funções serão aplicadas para cada um dos elementos de uma lista. Então olha só que interessante, gente. Está vendo essa função que é ajuste LM? Ele vai ser aplicado para cada um dos elementos dessa lista. É exatamente isso que a função lapli faz. Então, aqui minha lista, meus dados, minha lista é esse dsplit aqui, ó. E a função que eu tenho interesse em aplicar? Função que eu tenho interesse em aplicar? Essa aqui, ó, o ajuste LM. Vamos ver se funcionou? Aqui já cortei, apliquei. Vamos ver o resultado de aplicado? Olha só, gente, então tá aí, ó. Os parâmetros para cada um dos modelos. Deixa eu só conferir aqui, né, se bateu, ó. Vou só recortar aqui rapidinho aqui, ó. Pode observar que bateu, ó. Então aqui, ó, 5, 9, 1.77,
Então tá aí para cada um dos projetos aí, ó, beta 0, beta 1, para cada um dos projetos. Só que tá diferente essa configuração, não tá? Aqui já tá numa data frame bonitinha, ó, uma data frame bonitinha aqui, e aqui os resultados estão salvos em lista. Olha só, se eu quiser acessar cada um dos elementos da lista, eu posso, ó. Do projeto 1, do projeto 2, do projeto 3. Mas só que eu queria esse resultado numa data frame. Aí, para fazer isso, o que a gente pode fazer aqui no final, aqui, ó, para gerar exatamente esses coifs, ó, para gerar exatamente esses coifs, a gente pode usar uma função que é muito útil, que é a reduce. Ou seja, ela vai reduzir. O que essa função reduce faz? Ela vai reduzir esse resultado final aplicando esse rbind. Estão lembrados desse rbind? Esse rbind eu mostrei na nossa primeira aula de estrutura de dados. Ela serve para combinar elementos de uma data frame por linha. Então, o que esse rbind vai fazer? Vai pegar cada um desses elementos da lista e juntar tudo em uma data frame. Ou seja, ele vai combinar tudo em uma data frame por row, por R, por linha. Então, é exatamente isso que essa função reduce faz. Vamos aplicar aqui. Aí, olha só, gente, exatamente igual ao processo de repetição que a gente executou no imperativo, mas detalhe, sem nenhum loop. O que a gente fez aqui? Qual é o ponto-chave dessa estratégia aqui? Ponto-chave dessa estratégia, aplicando uma função dentro de outra função. Então, essa função, ela está sendo usada como argumento da função apply. Tudo bem, gente? Então, essa aqui seria a diferença essencial. Deixa eu já salvar aqui, ó. Então, esse seria aqui o exemplo funcional. Tem gente que acha isso aqui muito mais simples para resolver tarefas comuns, que você já identificou a forma correta. É mais simples mesmo, mas só que quando talvez a gente tem um problema que é um pouquinho mais complexo, se torna difícil a gente estruturar essa resolução aqui de forma funcional, tá? Mas existe essa carcaça. Criou a função para ser aplicada, aí você corta os dados, depois você aplica e depois você junta. Essa é a tão famosa estratégia de split, apply, combine. Também conhecida como estratégia de group by, ou então map reduce, tá? Ou seja, aplicar mapa e depois reduzir, combinar isso aí. Mas isso aqui no R é muito comum, a gente chamar isso aqui de split, apply, combine. Por que split, apply, combine? Olha só aqui, ó. Split, apply e combine. Aqui a gente combina os resultados. Essa é a famosa estratégia de split, apply, combine. Da programação funcional. Vou salvar de novo, porque agora veio com o texto aqui. Estratégia de split, apply, combine. Ah, vocês devem estar curiosos para saber como que faz isso aí no vetorizado, né? Como que eu faço isso no vetorizado? Eu também queria saber, tá? Vetorizado, aí moiou, aí vai caiu. Complicou fazer isso aqui no vetorizado. Aí aqui eu quero chamar um parênteses gigante, que tem pessoas que consideram isso aqui como vetorização. Tá? Tudo bem, você pode considerar como vetorização. Mas uma vetorização explícita, como o if-else, e as funções básicas, que são diretamente aplicadas para um grande conjunto de elementos, isso aí a gente não tem. Tá? Mas tem algumas pessoas que consideram isso aqui como sendo vetorização. Mas isso aqui pode considerar também, mas não vetorização explícita. Tá? Então aqui, ó, detalhe, a vetorização aqui está mandando bem, né? Olha só como é que é simples a vetorização. Simples a vetorização. Só que chegou num problema aqui que é mais complexo. O que aconteceu? Não tem como resolver isso aqui diretamente. A não ser que alguém implemente, aí você pode encontrar um pacote que tenha isso implementado. A pessoa, ou seja, a pessoa criou uma função que vetoriza isso, aí você só coloca lá ajuste de modelo, aí já sai lá certinho, de acordo lá com a sua base de dados,
de acordo com o que você quer agrupar, mas assim, de forma formal mesmo aqui, ó, o vetorizado aqui não teria como a gente resolver. Aí aqui eu não vou trazer, por questão de tempo, mas existe também alguns tipos de problema que a funcional também vai deixar a gente na mão. Um exemplo claro disso aí é quando a gente precisa, quando a nossa iteração seguinte depende da anterior, ou quando a iteração anterior, ela influencia a iteração seguinte. Ou seja, eu não tenho independência na aplicação dessas funções. Então, se o paradigma funcional, agora falando aí de algumas características, para a linguagem de programação, poder utilizar a programação funcional, ela deve permitir você passar funções como argumento de função, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Olha só, a função aqui, ajuste de modelo, sendo passada para a função Laple. E outro detalhe importante é que o seu processo de resolução, nenhuma das interações pode depender de qualquer outra. Então, os processos têm que ser independentes. Eu não posso ter dependência. Exemplo, onde nós temos essa dependência, é quando a gente está resolvendo um problema de simulação, que a iteração seguinte depende do status da iteração anterior. Aí a programação funcional vai te deixar na mão. Programação imperativa, quando que ela vai te deixar na mão? Provavelmente nunca, tá? Você pode ter dificuldade de implementar, mas dá para implementar praticamente qualquer coisa. O paradigma funcional tem essa restrição. Primeiro, eu tenho que ter uma função que aceite outra função como argumento. Não são todas as linguagens de programação que permitem isso. Como eu comentei, a linguagem de programação Java, que é uma das mais populares no mundo, só permitiu o conceito de programação funcional não tem muito tempo. Se eu não me engano, em menos de 5 anos, menos de 10 anos com certeza. E segundo, então tem essa questão que a função ela deve permitir receber outra função, e segundo, as iterações têm que ser independentes. Tá? Aí aqui, ó, vou chamar... Então, assim, por que eu vou aprender funcional se ela vai me deixar na mão em algum momento? Assim, são estratégia, é mais uma ferramenta que você coloca na sua caixa. E a programação funcional tem características apreciáveis. Olha só aqui como é que é muito mais claro. Ó. Eu tenho a função, eu corto os dados, e aqui eu aplico a função para esses dados, e depois eu combino com essa função reduce. Combina aqui os resultados. Então, eu corto, aplico e combino. A estratégia de split, add, combine. Olha, você não precisa saber nada de loop for, você não precisa saber nada de loop while, você não precisa nem saber o que é isso. Então, isso aqui é muito interessante, porque vocês perceberam que quando a gente trabalha com loop, não é tão simples assim. Eu acho que isso aí ficou muito claro. Então, não é simples de ser entendido um loop. Então, a programação funcional, você pode executar processos repetitivos, complexos e sem saber nada de estratégias imperativas de programação, como o loop while e o loop for. E, além disso, em se tratando do R e em outras linguagens de programação, esse procedimento aqui é mais eficiente. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu até fiz... Tem até um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Não, esse aqui, ó. Aqui eu fui fazendo aqui para diferentes grupos aqui. Esse é exemplo mesmo de ajuste de modelo. Então aqui, ó, gerei os dados para bastante grupo. Eu vou mostrar aqui depois. Aqui usei o loop for para resolver. Aqui usei aqui a estratégia aqui de split, apply e combine com laple. Aqui tem o map reduce, que tem isso aqui nas funções básicas do R. Olha só, tem um map nas funções básicas do R, tem um reduce na função básica do R. Eu tenho aqui o map reduce do pacote pur, que é um pacote aí, da equipe do Header Linker, que é um pacote muito interessante também, que tem o map, tem o reduce implementado. Aqui eu tenho estratégia aqui de group by. Aqui, por exemplo, eu tenho estratégia aqui de split com group by. Eu tenho aqui a estratégia de aplicar com do, é só função diferente. E aqui eu tenho a estratégia de combinar com onGroup, ou seja, ele agrupou e depois ele desagrupa juntando. E aqui eu tenho esse mesmo problema sendo resolvido aqui com o data table. Aí o data table aqui, os dados aqui um pouquinho diferente.
E aqui a solução aqui bem diferente. A solução aqui destoa o group by do data table, ela destoa, mas eu acho que vale a pena vocês dar uma olhada. É claro que depois, assim, já tiver com um nível mais aprofundado em relação às outras estratégias, porque ela é muito eficiente computacionalmente. Então aqui eu vou mostrar aqui a diferença. Aqui tem todas implementadas, depois vocês podem até dar uma olhada, vou disponibilizar isso aqui também. Loop for, o Apply, aqui o Laply, né? Map Reduce, tanto do pacote básico que vem com a instalação do R quanto do pool. Aqui o Group By do DPLYR e aqui o Group By também aqui do pacote aqui Data Table, que é bem diferente aqui. Olha só aqui os resultados aqui, a diferença aqui de execução, de velocidade de execução. Então aqui, gente, ó, aqui eu estou variando aqui grupo, ó. Então aqui está sendo variado o grupo. Aqui eu tenho um grupo de 100 elementos. Aqui do jeito que eu criei os dados aqui, ó, eu tenho 50 observações. Isso aqui foi constante, tá? O número de observações. O que mudou foi o número de grupos. 100 grupos, ou seja, 100 modelos que eu tenho que ajustar. 500 modelos que eu tenho que ajustar. 1 milhão de modelos que eu tenho que ajustar. 100 milhões de modelos que eu tenho que ajustar. Olha só aqui a diferença de tempo, gente, entre cada uma das estratégias. Ó, Loop for, programação imperativa, Laply, que seria a programação funcional do pacote base do R, aqui o funcional do pacote DPLYR e funcional do pacote Data Table. Olha só aqui a diferença de tempo, gente. Aqui, ó, 500 mil. Vamos pegar como parâmetro aqui, ó. É para base de dados pequena, não tem tanta diferença, não. Mas já começa a complicar quando você tem 100 mil grupos aqui, ó. Você tem 100 mil grupos aqui, já complica por loop for. 100 mil grupos aqui por loop for, já gasta mais de 1 hora, gente, ó. 68 minutos aqui, ó, no loop for. Mais de 1 hora. Isso aqui é informação aqui convertida em hora do lado de cá. Gasta mais de 1 hora. 500 mil elementos, 27 horas. Esse aqui eu até deixei rodando. Esse aqui foi estimativa, por estimativa. Não, na verdade, isso aqui é segundos. Isso aqui é minutos. Tá? Desculpa, é minutos. Então, aqui 100 mil aqui gastou 1 minuto. Não é tanto assim, não. Tranquilo. 500 mil aqui já gastou quase meia hora. E aqui 1 milhão aqui, ó, no loop aqui já gastou 1 hora e meia. 98 minutos. Certo? Mais de 1 hora e meia, né? Aí isso aqui foi estimado. Isso aqui eu não executei, não. Eu estimei. Mas o que chama atenção aqui, gente, olha só como o pacote DPLYR é eficiente. A gente vai aprender mais sobre ele na aula que vem. E olha só aqui o pacote Data Table, como que é mais eficiente ainda. A diferença não é tanto, mas conforme o problema que você está resolvendo, pode dar uma diferença maior ainda. E aqui, ó, o que eu queria chamar a atenção é que eu aumento o número de grupos e o pacote DPLYR e o Data Table aumenta de forma linear. Isso aí é uma característica apreciável. Já o for e o Laply, ele aumenta de forma exponencial, ou seja, ao invés de eu ter, por exemplo, se eu tenho 10 grupos, gastei 10 minutos, linear, se eu tenho 100 grupos, eu teria que gastar 100 minutos. Peraí, deixa eu repetir aqui. Se eu tenho, vamos supor que eu tenho 10 grupos e gastou 1 minuto. Se eu tenho 100 grupos, deveria gastar 10 minutos. Isso se eu tiver uma situação, uma complexidade, um aumento de tempo linear. Mas se eu tiver exponencial, aí isso aí pode se tornar proibitivo. Olha só, a partir aí de 400, 200 mil elementos, 500 mil elementos, essa estratégia com loop for, ela se torna proibitiva. Ah, mas por que tem essa diferença tão grande? Detalhe, gente, isso aqui é no R, tá? Você pega, por exemplo, a linguagem de programação Python, lá no pacote, no pacote base da linguagem lá, o map e o loop for,
que é hiperativo versus funcional, não tem diferença praticamente nenhuma. No caso do R, sim. Porque essas funções do LAPRE aqui, e todas essas outras, internamente, esses loops, esses processos de repetição, são implementados utilizando a linguagem de programação C, que ela é muito mais eficiente para executar esse tipo de conta. Por isso que eu tenho esse ganho de eficiência. Outro detalhe muito importante também, gente, é o seguinte, não é esse caso, mas a programação funcional ela é mais fácil da gente criar procedimentos de computação distribuídos, ou seja, executar o procedimento em diferentes máquinas, em várias máquinas. Aqui eu estou executando todo esse procedimento em uma única máquina e em um único núcleo de processamento. Mesmo o meu computador, que no caso aqui só a título de curiosidade, ele tenha 8 núcleos de processamento. Aqui, ó, ele tem 8 núcleos lógicos aqui de processamento. Mas aqui no caso aqui, então, ele só faz esse processamento usando um núcleo. Então, assim, a programação funcional é mais fácil de paralelizar, ou seja, distribuir o processo em mais de um núcleo de processamento. Imagina você rodando em 8 núcleos em vez de um. E aqui eu já vou alertar que você muitas das vezes não tem assim, um ganho proporcional. Não necessariamente você vai reduzir em 8 vezes. Mas você pode reduzir aí talvez em 5 vezes, em 6 vezes, em 3 vezes, aí vai depender muito do procedimento. Mas uma coisa é fato, geralmente dá para reduzir o tempo de processamento. E além disso, a programação funcional, ela é muito útil para criar e para executar procedimentos de programação distribuída. O que seria isso aí? Ao invés de distribuir em um mesmo núcleo de processamento, você distribui isso aí em diferentes máquinas e particionando esses dados aí entre essas diferentes máquinas. Então, isso aí é uma característica apreciável da programação funcional, porque é mais simples de paralelizar e distribuir, e que aumenta muito a eficiência de processamento. Aqui eu queria trazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma ferramenta aqui, ó, que é o Google Earth Engine. Vou até colocar aqui loop fora aqui, só de curiosidade. Deixa eu só mostrar o que seria esse Google Earth Engine aqui, primeiro aqui, ó. Ah, isso aí é o Google Earth? É o Google Maps? Não, esse aqui é diferente. É uma ferramenta da Google, assim como o Google Earth, mas só que esse aqui é o Engine. Ele serve para a gente criar procedimentos de forma distribuída, utilizando um repositório de imagens que a Google tem acesso. Aí aqui, obviamente, eu tenho uma conta aqui, deixa eu só mostrar um exemplo de coisas aqui que eu já executei. Aí aqui tem minha conta aqui, ó. Olha só que interessante, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Um projeto que eu participei de detecção, quantificação de área afetada por rejeito no entorno do Rio Doce, no período lá de rompimento. Então, aqui eu tenho todo um processo que eu estou acessando imagens de satélite daquele tempo específico, e aqui eu estou executando um tanto de processo. Olha só aqui, ó, para eliminar nuvem. Aqui, então, eu tenho uma função. Olha só, eu criando uma função para eliminar nuvem. Isso aqui é JavaScript, tá? É diferente do R, mas é linguagem de programação também. Olha só que eu criando aqui uma função para eliminar nuvem. E aqui eu aplicando, olha só, aplicando com um map. Deixa eu só mostrar aqui um exemplo aqui, ó. Como que eu poderia resolver isso aqui, ó? Com o map aqui, ó. Dá para resolver da mesma forma, ó. Tem um map aqui no R, ó. Aí tem que lembrar que aqui é invertido. Primeiro ele recebe a função e depois os dados. Detalhe. Eu vou aplicar utilizando um map. Só ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Aí o map funciona da mesma forma do LAP. E aqui eu vou combinar, ó. Viu, gente? Então dá para você usar o map também. Eu tô trazendo aqui o LAPLE, da família APLE, porque no R é mais comum. Mas no final das contas, gente, serve para
basicamente a mesmíssima coisa. A única diferença, duas diferenças. O nome, essa aqui se chama Lapli, essa aqui se chama map, e aqui, ó, aqui a função vem primeiro e os dados depois. No Lapli, os dados vêm primeiro e a função depois. Mas é um map. Olha só sendo aplicado aqui, ó. Olha a minha função de remover nuvem sendo aplicada aqui para os meus dados. E aqui, ó, outra função, ó, de gerar histograma. Essa eu não sei se foi aplicado um map, mas tem muita... Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui, ó, reduce region. Isso aqui também é uma estratégia de programação funcional. Olha só aqui um reduce histograma. É um reduce histograma. Isso aqui serve para também aplicar esse histograma para diferentes dados. Não vou entrar em detalhe com relação a isso, mas aqui, ó, eu estou só passando o código para vocês darem uma olhada, que não tem nenhum loop aqui. Não tem nenhum loop for e nenhum loop while. Estou resolvendo tudo o quê? Com programação funcional. Olha só, reduce region, reduce soma. Espera aí que tem mais... Aqui, ó, isso aqui também é de programação funcional, uma soma acumulativa. Onde vê esses reduce aqui, ó, pode ter certeza que é de programação funcional. Exatamente isso aqui, ó, reduce. Que explícito aqui tem mais map aqui, mas pelo menos eu achei um aqui, né, para mostrar. Aqui, ó, outro map aqui também, ó. Tudo de programação funcional, gente. Por que eu usei programação funcional aqui para trabalhar com o Google Earth Engine? Sabe por quê? Olha só a recomendação aqui, ó. Conceitos de programação funcional aqui, ó, do Google Earth Engine. Aí aqui ele vem falando, ó, que o Google Earth utiliza processamento paralelo, então processamento paralelo, e que a computação, ou seja, os cálculos, são executados aí, ó, em um grande número de máquinas. Isso aí tudo lá no servidor da Google. Deixa eu só executar isso aqui, ó, tá executando. Olha só o que esse procedimento está fazendo, gente. Não tem nada aqui na minha máquina. Ele está acessando as imagens no servidor do Google, imagens pesadas de imagem de satélite. Ele está buscando, já buscou isso aqui no Google, e aqui eu tenho um procedimento de classificação automática de rejeito na borda do curso d'água aqui, ó. Isso aqui é na região aqui, ó. Isso aqui é na região de rompimento da barragem no Rio Doce. Olha só aqui, já classificou. Isso aqui é um procedimento extremamente complexo, que eu tenho que fazer uma quantidade muito grande de download de imagem de satélite, e aqui eu ainda executo o procedimento para detectar ao longo do curso d'água essa região aqui afetada pelo rejeito, e buscando imagem de quando? Da época do rompimento, tá? Então tá aí o procedimento aí classificado, sendo executado. Não utilizei aqui então os resultados aqui, depois se eu quiser salvar o resultado final, né? Então aqui não usei nenhum processamento aqui das minhas máquinas, então ele acessa essas bases de dados no servidor da Google, depois utiliza essas estratégias de programação funcional para executar isso aí numa quantidade grande de máquinas. Se eu fosse executar isso aqui no meu computador, gente, provavelmente eu teria mostrado esse resultado aqui amanhã. Aqui já está pronto, ó. Aqui, deixa eu remover aqui o rejeito aqui. Está aqui, ó, no local de rompimento, ó. Aqui o ponto de rompimento aqui, ó. Está bem aqui, ó. Ponto de rompimento e aí o rejeito classificado ao longo do curso d'água. São as áreas mais afetadas ali que houve um transbordo de rejeito. Então, feito aí de uma forma... Quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui? 3 segundos que executou? Foi o tempo total? Se eu fosse fazer isso aqui de forma convencional, usando programação imperativa, sem ser programação distribuída, paralela, provavelmente ia gastar mais de um dia para ser feito. Então, e tudo isso fazendo como? Utilizando programação funcional. Então, assim, gente, a programação funcional, ela é interessante, porque ela deixa as coisas mais claras. Ou seja, você sabe o que está acontecendo, então você bate o olho e fala só assim, bom, essa função está sendo aplicada para esse conjunto de dados. Olha só que coisa mais simples e óbvia do que isso. Isso aqui já é mais difícil de entender. Ó. Vocês sabem disso. Eu tenho certeza que tem gente que ainda está com dificuldade de entender loop. E isso é normal, tá? Tem gente que vai sair da disciplina sem entender loop. Isso acontece. É claro que muitas das vezes essa pessoa é reprovada. Né? Ela costuma ser reprovada na disciplina.
mas pode ser que ela consiga ser aprovada também, mesmo sem ter um entendimento profundo de como que funciona o loop. Então, o loop é mais complexo, mas ele é transparente. Eu sei exatamente aquilo que está sendo feito. A partir do momento que você entendeu o loop, você sabe o procedimento que está sendo executado. Então, aqui só voltando aqui, vantagem, de novo, da programação imperativa. Transparente, você resolve qualquer coisa. Vantagem da funcional, ela é mais clara. E, além disso, ela é mais simples de você utilizar processamento paralelo, que é feito aqui, ó, que é feito aqui pelo Google Earth Engine, por exemplo. Então, aqui, ó, ele faz ele utiliza aí os benefícios, as vantagens de estratégias padrão comumente usadas em programação funcional para otimizar aí o processamento. E aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, falando especificamente de loop for. Aí, Rafael, é o seguinte, é que sim, é igual eu comentei. Se estiver entendendo, vai passar fácil. Não quer dizer assim, não estou entendendo muito bem ainda, não quer dizer que vai ser reprovado, não. Ainda mais que a gente está num período aí excepcional, que a gente vai ter uma prova só. E eu também entendo que é muito mais difícil. Apesar de ter as aulas gravadas, eu acho que aquele contato com o professor na sala de aula, eu olhando no olho a olho de vocês, isso aí é insubstituível. Porque quando eu estou olhando para vocês, eu sei, isso aqui não ficou muito claro. Eu vou lá e repito. Não ficou claro ainda, repito 2, 3, 4, 5 vezes. E quando eu repito, eu não simplesmente repito, eu repito de forma diferente, para tentar tornar mais claro. E isso aqui no ensino remoto, isso aqui é dificultado, porque eu não tenho contato visual com vocês. Então, eu não sei se isso aqui vocês estão entendendo alguma coisa, se está difícil, se está fácil. Uma coisa que eu posso comentar e dizer que é complicado mesmo. Então, assim, não precisa se sentir mal se está com dificuldade, porque isso é completamente normal. Eu tive dificuldade no princípio, a maioria das pessoas teve dificuldade no princípio, tá? Então, assim, o negócio é ter um empenho aí para tentar superar isso aí, mas a dificuldade é completamente normal. E aqui, ó, o Google Earth Engine falando do Loop for. Ó, usar Loops for é desencorajado no Google Earth Engine. Por quê? Porque ele não consegue fazer uso da computação distribuída paralela, usar diferentes máquinas lá do servidor da Google. Tem um mundo de computador, de servidor, de código de processamento na Google. Se eu usar o Loop4, eu não vou poder usar isso, não vou poder me beneficiar disso. Então, por isso que eu vou lá. Aqui, eu só trabalho com programação funcional, tá? E aquele até aqui, ó, os mesmos resultados podem ser alcançados com a função map. Exatamente essa aqui, ó, que eu acabei de mostrar. Mesmo resultado. Ou seja, você aplica a função para uma série de grupos de dados. Quando que a programação não vai funcionar? Quando uma iteração depende da outra. E aqui, gente, eu vou mudar aqui, vou retornar aqui, ó, aproveitar esse resto de tempo. É só para formalizar melhor essa estratégia de programação funcional de Split App Combine. Você pode encontrar isso aí como Group By ou então como Map Reduce. Você pode encontrar essas nomenclaturas. Mas quando você ouvir isso aí, ó, você pode ter certeza que está tratando de programação funcional. Tudo bem? Aplicar funções como parâmetros de funções para resolver problemas de repetição. Vamos formalizar como que funciona melhor essa estratégia de Split App Combine e qual seria, por exemplo, a diferença entre a programação imperativa. Vamos então aqui criar aqui uma nova página. Então vamos lá. Imagina aqui que eu tenho aqui um conjunto de dados. Primeiro aqui na programação imperativa. Imperativa. Então vamos imaginar aqui que eu tenho aqui um conjunto de dados. Aí aqui eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, o material genético G1. O código dele é aqui uma série de bases de dados. Aqui G1 novamente, uma série de bases de dados. G1 novamente e outro conjunto de série de dados, por exemplo, volume, altura, precipitação no local. Aí aqui, por exemplo, aqui eu tenho aqui o G2. Eu tenho aqui outro representante aqui do G2 também. E aqui agora aqui eu tenho o G3. Observe que não precisa estar tudo agrupado, reunido, né? Eu tenho o G3 aqui e aqui mais representante aqui do meu G3. Aqui eu tenho um código aqui G3, ó, e depois eu tenho uma série de dados associados com esse G3.
Como que funciona isso aqui na programação imperativa? Então aqui eu tenho aqui um subset. Aí o que esse subset vai fazer? Vai filtrar meus dados. Aí vai filtrar, por exemplo, aqui é o G1. E todos os dados relacionados aí com G1. Filtrar G1. Depois o próximo passo aqui dele filtrar. Ele vai executar, vai aplicar uma função. Vai executar aqui uma função. Aí essa função vai ser executada. Aí aqui o meu G1 aqui, ó, ele vai ser preenchido. Vai ser resolvido o caso do meu G1. Mas só que o meu G2 ainda não. O meu G2 aqui ainda não vai estar resolvido. Lembra lá da estrutura de data frame que a gente cria vazio? Então aqui o meu G2 vai estar vazio e o meu G3 vai estar vazio também. Aí vazio aqui vocês entendem como se estivesse em branco. Beleza. Então tá aí. Executei aqui para G1. Próximo passo, eu faço um outro subset aqui, ó. Faço um outro subset. Só que agora esse subset aqui vai ser para quê? Para o G2. Aí aqui também vai ser executado, né? Executar aqui uma função. Aí aqui eu vou ter meu resultado aqui, ó. Isso aqui é um subset, uma filtragem. Aí aqui agora, aqui, ó, eu já tinha executado aqui o G1, ó. Já estava salvo. Meu G1 já estava salvo. Agora o meu G2 vai ser salvo. G2 vai ser salvo. E o G3 ainda continua em branco. Próximo passo aqui agora, aqui, ó. Próximo passo aqui, ó. Executei aqui um subset novamente. Subset novamente. Agora o que eu vou filtrar aqui, ó? Filtrar aqui meu G3, né? G3 aqui sendo filtrado, G3 o conjunto de dados. G3 tem 3 elementos também. Observe que não precisa estar tudo junto, tudo contíguo. Filtragem funciona perfeitamente. Meu G3 então agora está filtrado. Vou executar. Aí agora aqui eu vou ter o meu resultado final. O que seria o meu resultado final? Olha só aqui, ó. O G1 foi o primeiro a ser executado. Já tinha executado o procedimento. Que procedimento? Ajuste de modelo, média, qualquer coisa. O meu G2 já tinha executado na interação anterior. E agora aqui, ó, eu tenho por fim aqui agora, nessa última etapa, o meu G3 sendo executado. Então tá aí, gente, meu resultado tá aí. Essa seria a programação iterativa. Programação iterativa. E a funcional? Como que seria funcional? Vamos fazer a funcional aqui agora, então? Vamos lá para a boa e velha programação funcional. Eu tenho essa mesma base de dados aqui. Vou copiar aqui para aproveitar. Eu tenho essa mesma base de dados. Só que aqui agora, ó, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o meu split. Ou seja, vai segregar, separar os meus elementos, as minhas bases de dados. Então aqui eu tenho um split. Poderia ser group by, por exemplo. Aí que o nome da função aqui pode variar. Se você estivesse trabalhando com um pacote DPLYR, isso aqui seria o group by. Então aqui tem meu split.
Aí meu split aqui, ó, aí eu tenho aqui minha primeira função, meu primeiro grupo aqui, ó. Aí eu vou separar cada um dos elementos, ó. Então aqui tem G1. 3 elementos aqui do meu G1. Separado. Aqui eu tenho 2 elementos do meu G2. Separadinho. Numa lista, por exemplo, ou então no grupo lá do pacote PLYR. E aqui eu tenho o meu G3. Separadinho também, ó. Repetindo, não precisa estar contigo, tá? Aqui, por exemplo, aqui não está contigo e funciona da mesma forma. Aqui, então, eu tenho o meu G3. Separei com split. Próximo passo. Aplicar. No exemplo que eu mostrei aqui, a gente usou até o Laple, né? Que aplica numa lista. Mas aqui a generalização disso aí seria aplicar. Aí, aplicar, gente, eu vou ter aqui um resultado aqui para G1. Resultado, tá? Um resultado para G1. Um resultado, assim, bonitinho para G2. Ah, que resultado é esse? Pode ser os betas, os parâmetros do modelo. E aqui eu tenho um resultado aqui bonitinho aqui, ó. Para o G3. Aí, por fim, aqui, gente, eu tenho uma estratégia que é combine. No R ali, por exemplo, eu usei o Reduce. O Reduce. Se você estiver usando o pacote DPLYR, você vai usar, por exemplo, o Ungroup, ou seja, desagrupar. Então, aqui você tem um combine. Aí, o que o combine vai fazer? O combine vai converter isso aqui numa estrutura única. Numa estrutura única com o quê? Com os resultados aqui de G1, com os resultados aqui de G2 e com os resultados aqui de G3. Gente, observe que não necessariamente isso aqui é importante. Não necessariamente isso aqui vai ser feito de forma automática, de forma conjunta. Então, assim, primeiro ele vai aplicar para G1, depois G2, depois G3. Mas é fato que isso aqui é muito fácil para transformar isso aqui numa programação paralela, tá? Só que detalhe importante, não necessariamente ele vai executar o G1 primeiro. Às vezes, conforme a configuração lá, se for computação paralela, por exemplo, às vezes executa o G2 primeiro. Aí, por isso que uma iteração não pode depender da outra. Vamos só retornar rapidinho aqui, ó. Olha só aqui na programação aqui funcional, ó. Eu tenho minha função, que vai ser aplicada. Aí aqui eu tenho meu split. Não, primeiro deixa eu mostrar meus dados, né? Meus dados é D, né? Aqui, ó. D. Tá lá tudo juntinho aí, ó. Meus dados D aqui, ó. Tudo juntinho. Com projeto 1, projeto 2, projeto 3. Aqui eu chamei G aqui, porque a gente usou bastante genótipo. Mas seria grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aí aqui, beleza. Aí aqui eu vou usar a função split. Aí aqui eu tenho meu D split. Tá lá, ó. Separadinho, ó. Em lista. Projeto 1, projeto 2, projeto 3. Então tá aqui, ó, seria essa parte aqui, ó, separada em lista. Aí depois eu tenho aqui a função Laple, que é do conjunto de famílias Appli. Então tá aqui sendo aplicado, ó. Aí tá aqui o resultado, ó, resultado 1, resultado 2, resultado 3. Que seria isso aqui, ó, resultado do grupo 1, resultado do grupo 2, resultado do grupo 3. Aí depois eu tenho aqui minha função aqui de combine. Minha função de combinar, que eu estou usando aqui o reduce, poderia usar, por exemplo, um list, que é sair fora da lista para criar, por exemplo, uma data frame ou uma matriz. Mas aqui, então, aqui eu tenho meu reduce, que junta isso aqui, ó, junta isso aqui de novo na estrutura de data frame, que é exatamente esse final. Viu, gente? Então, assim, deu para perceber a diferença? Então, repetindo, não necessariamente isso aqui vai ser executado mais rápido, porque é feito tudo junto. Só vai ser feito tudo junto se você estiver executando em programação paralela. Você pega, por exemplo, existe algum pacote, por exemplo, deixa eu achar na internet rapidamente aqui que a nossa aula já se encerrou, mas a gente tem aqui, por exemplo, na internet, o pacote parlaple, que é de programação paralela utilizando a função laple. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó, parlaple, a programação paralela utilizando laple. Se você estiver usando isso aqui, sim. Aí imagina usando 8 núcleos de processamento do meu único computador. E se você tiver um cluster com diversos núcleos, é muito mais fácil para a computação. Então isso aqui, gente, é programação moderna, funcional. Apesar de ser muito antigo essa conceituação,
Isso aqui já tem muito tempo, viu, gente, que já usa. A tendência é a gente adotar cada vez mais, principalmente para se beneficiar da clareza, ficar mais claro, e além disso, a gente tem a possibilidade de aumentar a performance dos nossos processamentos. Seja porque a gente vai implementar o loop for utilizando a linguagem de programação C, que é o que ocorre com R, ou então porque a gente vai aplicar, a gente vai resolver isso aí com um processamento distribuído, paralelo, que é o que acontece, por exemplo, aqui no Google Earth Engine. Tudo bem? Ele executa isso aqui tudo de forma paralela. Então, por isso que eu tenho que evitar de utilizar o loop for naquele momento. Gente, então é isso. Aí na aula de semana que vem, isso aqui eu resolvi alguns exemplos básicos aqui. Na aula que vem a gente vai resolver exemplos mais sofisticados, utilizando aqui o paradigma da linguagem funcional e também vetorizado também. Mas eu queria chamar a atenção de novo, já repeti isso aqui diversas vezes. Programação funcional é muito interessante, tem características apreciáveis, mas eu acho muito complicado a gente partir diretamente para a programação funcional. Eu acho que o ideal é a gente aprender imperativa antes. Inclusive, até o Eder Winker recomenda isso. Se for na página lá 313, lá, na hora que ele começa a falar sobre processo de interação, aqui mesmo ele diz, ele fala sobre o paradigma funcional e o paradigma hiperativo, e ele fala que, aqui está aqui, ó, tá claro, ó. Ó, do lado interativo, você tem ferramentas como Loops for e Loops while, que são ótimos lugares para começar, pois eles tornam a interação muito explícita, então é óbvio o que acontece. Então aqui ele mesmo começa a mostrar, ó, mostrando Loop for, começa a mostrar aqui o Loop for. Depois que ele vai para a parte aí de Loop for, variações do Loop for, depois que ele vai para a parte, aqui não tem tantos exemplos de Loop for, até mesmo porque ele é um defensor ferrenho da programação funcional. Depois ele vem aqui, ó, as funções map, tá? Que é a mesma coisa, bem dizer a mesma coisa. É claro que tem um pouquinho de diferença lá na implementação interna, mas é praticamente a mesma coisa do conjunto de famílias LAP. Mas então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Os dois paradigmas são importantes. Então, assim, recomendo ter um entendimento, nem que seja básico, dos dois. Ok, pessoal? Então, eu já vou encerrar aqui a gravação, mas vocês podem ficar à vontade aí para fazer perguntas.